Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. E olha só, o isolamento social caiu para cerca de 35% em Goiânia. A cada dia, o hábito de ficar em casa diminui 2,5% nas cidades de Goiás, segundo uma pesquisa da UFG. Mas o que isso significa na prática? Na prática, se a gente continuar desse jeito, na metade de junho, Goiás não vai ter UTI para todo mundo que precisar. Essa constatação vem da pesquisa da UFG e eu conversei com o professor Tiago Rangel para entender como a equipe chegou nesses dados. O futuro é incerto, a gente não tem como saber, então a gente cria cenários. A gente criou 2 cenários. O cenário 1, a gente olhou para o que estava acontecendo em cada município entre o dia 20 e 27, em termos de isolamento, medido pela telefonia celular, e a gente colocou isso dentro do computador e disse, cada município vai ficar exatamente como o isolamento que tinha entre o dia 20 e 27. E vamos ver o que vai acontecer no final de maio e vamos ver o que vai acontecer no final de junho. O outro cenário, ao invés de olhar só para uma semana, a gente olhou para 15 dias, do dia 14 ao dia 27, para cada município. E aí a gente olhou se aquele município estava aumentando o isolamento ou se ele estava diminuindo o isolamento. E se ele estivesse aumentando ou diminuindo, a gente projetava para o futuro o mesmo ritmo de mudança do isolamento, a mesma tendência. Então, Goiânia, por exemplo, está diminuindo o isolamento. Então, a gente vê o que vai acontecer em maio, o que vai acontecer em junho, com Goiânia diminuindo o isolamento, como ela diminuiu entre o dia 14 e dia 27. O período de 20 a 27 de abril foi chamado de cenário verde. O intervalo do dia 14 a 27 é o cenário vermelho. A duração do cenário vermelho foi maior e por isso os cientistas observaram a tendência de que as pessoas saíram de casa, desrespeitaram o isolamento social. E aí os números não mentem, a situação tende a piorar. No cenário verde, a gente teria entre 50 e 120 leitos de UTI necessários no final de junho no cenário verde. Esse pelo que eu escuto da equipe de saúde, esse número é razoável para os serviços hospitalares que Goiás pode atender. Isso no final de junho. No cenário vermelho, que projeta a nossa tendência das últimas semanas, a gente precisaria de alguma coisa entre 250 e 380 leitos de UTI para o estado. E pelo que eu escuto de oferta de serviço da Secretaria de Saúde, isso está muito além do que a gente conseguiria atender no estado de Goiás. Se nada for feito, se a população não se conscientizar, se a gente não conseguir resolver o problema das filas na porta da Caixa Econômica, se a gente não conseguir resolver o problema do transporte público, se a gente não conseguir fechar os parques, se a gente não conseguir conscientizar a população e se essa população não de fato reagir, se continuar achando que o pior já passou ou que na verdade o problema nunca existiu, a gente está caminhando seriamente na direção do cenário vermelho ou pior. E esse caminho, o pico da situação ruim seria no fim de junho? Seria de meados de junho adiante, com pico explodindo no começo de agosto. E aí, Goiás vai se tornar Manaus. Vai ficar tão grave quanto? Exatamente. Na semana passada, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse ter conversado com o ministro da Saúde, Nelson Taixe, sobre receber pacientes de outros estados nos leitos de UTI goianos. Eu perguntei a opinião do professor sobre o assunto. Se o governador começasse a fazer isso agora, hoje, começar a trazer as pessoas hoje para cá, eu seria totalmente a favor. Hoje a gente tem leito sobrando. Hoje. Porque Goiás conseguiu achatar a curva, a gente consegue ajudar Manaus, São Paulo, Rio, a gente consegue ajudar Recife. E por que eu faria isso se eu fosse governador? Eu traria, 50 pacientes que precisam de UTI agora. Porque em junho a gente vai precisar mandar os nossos goianos para ser tratado lá. Porque esse pessoal já vai ter passado do pico e a gente vai precisar de ajuda, assim como eles estão precisando agora.
Na verdade, Goiás ficou fora da sincronia com essas outras cidades. Então, o que é potencialmente bom, porque a gente consegue ajudar eles agora para ser ajudado depois. Agora, uma coisa eu posso te garantir. Se a gente continuar nesse ritmo de redução do isolamento, em junho a gente já não vai estar ajudando ninguém, a gente vai estar pedindo ajuda. Nós temos ainda uma vantagem de poder decidir qual vai ser a curva de Goiás. E quem faz a curva de Goiás é eu, é você, é o telespectador, é o que a gente faz todo dia, é a maneira com que a gente se cuida, é o isolamento que a gente mantém entre nós. Isso é que vai desenhar a curva do estado de Goiás. E o que a gente faz hoje reflete nos hospitais 20 dias depois e, infelizmente, 30 dias depois, reflete também nos cemitérios. Essa pesquisa continua. O próximo passo é comparar quantos leitos Goiás vai precisar e quantos tem. Nossa equipe acompanha de perto qualquer novo resultado, contamos aqui. Bom, como o professor falou e a gente sabe, o único jeito de enfrentar esse vírus é ficando em casa. Por enquanto não tem vacina, não tem remédio. Mas entender o tamanho do problema também é importante para governantes e cientistas se guiarem até que se encontre uma solução. Quanto mais pessoas são testadas, mais nítido o cenário fica. A UFG anunciou uma rede com 3 laboratórios que vão aplicar por dia cerca de 350 exames de PCR para detectar Covid-19. Esse exame de biologia molecular tem confiabilidade acima de 90%. Então a gente tem uma competência estabelecida muito interessante em termos de seus profissionais e em termos também de um parque de equipamentos que a gente tem. Diante disso, e através dessa coordenação que o professor Edivar conduziu, nós conseguimos montar 3 laboratórios que já têm a experiência, isso é muito importante. São laboratórios que já têm a experiência de trabalhar com o Sistema Único de Saúde, com análises clínicas e adequar esse tipo de trabalho com a população de forma geral que utiliza o sistema SUS e também adequar isso com a própria questão do ensino. E aí a gente montou o Laboratório Rômulo Rocha, da Faculdade de Farmácia, o LACES, que é o Laboratório de Análises Clínicas e Ensino em Saúde, do Instituto de Ciências Biológicas, o ICB, e o Laboratório Margarida Dobler-Coma, que é o laboratório principalmente voltado para a área de doenças infecciosas e parasitárias. Então, esses 3 montamos suporte, tivemos um apoio muito grande em termos de equipamento, também de pessoal da Escola de Agronomia e da Escola de Veterinária e Zootecnia, e um suporte também de apoio da Faculdade de Enfermagem. A gente tem um grupo de voluntariados biologistas moleculares e virologistas, doutorandos e mestrando, preferencialmente, e esse grupo de voluntários hoje quase que veste, vamos dizer, no coração, a obrigação. Então, não é simplesmente de ajudar, mas a gente entendeu que, tecnicamente, a gente tem a obrigação de ajudar com esses exames. A equipe já está formada, então, professor? Já está definido quem vai fazer esses exames? Ele já tem a preparação para isso? Nesse momento, o primeiro passo foi a UFG, inclusive com recursos próprios financeiros. A gente está certificando os equipamentos e as metodologias. Isso é muito importante porque a gente também tem que zelar pelo cuidado de biossegurança das pessoas, né? A cada semana, cientificamente, sai uma novidade ou uma descoberta sobre o vírus, né? Sobre a questão dos aerossóis, a questão do resíduo hospitalar, do resíduo de lixo. E então a UFG tem que cuidar dessa parte. Nesse sentido, a gente tem que agradecer também a Associação dos Docentes da UFG, a ADUF, que tem contribuído também com a aquisição de equipamentos de proteção individual. Isso é muito importante. A gente tem tido apoio também da Funtec, que é a Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis, e tivemos também um apoio de uma empresa que ajudou aqui no IPTESP, especificamente, a montar uma estrutura laboratorial. Quanto tempo esse exame demora para ficar pronto, professor, desde que a equipe receba o material? Quanto tempo leva? 24 a 48 horas, porque tem que ter algumas repetições caso haja resultados inconclusivos. E às vezes a pessoa pensa, mas por que demora tanto? Porque realmente tem que fazer contraprova, às vezes tem que fazer um controle, calibrar o equipamento novamente, né? Então de 24 a 48 horas.
E, professor, como é que fica a questão de insumos? A gente está vendo que está faltando no mundo todo, tá uma corrida atrás dos materiais para fazer os exames, né? A UFG tem os insumos necessários? O que está acontecendo é que o professor Edivar, junto com a professora Clarcy, diretora da Faculdade de Enfermagem, estão conseguindo captar, e também de recursos próprios, recursos para a aquisição de alguns kits. Quando a gente fala kit, não é só kit, é kit, insumo, reagente, é uma série é um conjunto de coisas. O que a UFG tem nesse momento são os equipamentos e as pessoas de alto nível profissional, de alto nível de especialidade para trabalhar com isso. A UFG deve investir nessa aquisição pelo menos uns R$500 mil. Já na certificação de equipamentos, a UFG já contratou cerca de R$60 mil em prestação de serviço para a gente trocar filtros de equipamento e tudo mais. Então, a UFG está comprando parte dos kits e é muito importante relatar que esse trabalho vai ser feito nesse primeiro momento com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, através da sua Superintendência de Vigilância em Saúde. E nesse ponto, a Prefeitura está organizando, que é muito importante a parte legal, né, de documentação, e a Prefeitura está, então, sinalizando com R$700 mil na compra desses kits. A UFG vai apontar, junto com a orientação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, que grupos nós vamos trabalhar primeiro. E eu acredito que vai haver uma convergência no sentido de trabalhar com os profissionais da saúde e, a partir daí, outros profissionais. Inclusive, existem sindicatos de profissionais, né, que vêm procurando a universidade para poder trabalhar e fazer diagnóstico com esse pessoal que está na linha de frente. Então, a gente está na etapa de treinamento e alguns procedimentos operacionais sendo organizados, e a gente pretende, já na próxima semana, através do Instituto de Ciências Biológicas, iniciar, e aí a gente iniciar os outros 2 laboratórios do IPTESP e da Faculdade de Farmácia. A gente quer fazer isso o mais breve possível e com toda a segurança que uma universidade federal ou todo o sistema de saúde tem que oferecer. Professor, como é que fica a questão dos resíduos depois que os exames são feitos? Assim, qual que vai ser a destinação desse material? Esse lixo deverá ser recolhido nos laboratórios a cada 2 horas. Todo lixo deverá ter tampa para a questão dos aerossóis, e antes de ser colocado no resíduo hospitalar, né, no lixo hospitalar, ele vai ser autoclavado. Autoclavado, explicando para a população, é uma panela de pressão em que a gente coloca lá, né, e depois a gente põe no lixo hospitalar. Ele vai ser autoclavado e depois incinerado. Em Goiás, 32% das pessoas que têm Covid-19 são profissionais de saúde. Entre eles, a maioria dos casos são de médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros. O dado mais atualizado aponta para 280 profissionais de saúde afastados por suspeita ou confirmação da doença. Só no Hugo, o Hospital de Urgências de Goiânia, 160 estão afastados e 57 deles já são casos confirmados. No último dia 29, o Sindicato dos Enfermeiros de Goiás fez vistoria no Hugo. E nós já vínhamos recebendo denúncias dos próprios profissionais, e essas denúncias, elas eram acerca do número de profissionais contaminados, a preocupação desses profissionais, porque já existiam vários colegas com diagnóstico positivo do Covid e outros afastados com casos suspeitos, né? E um outro ponto também foi a questão do déficit de profissionais, né, e a sobrecarga de trabalho desses profissionais que estão, né, na assistência. O Hospital de Urgências, ele é um hospital referência, né, em trauma, é um hospital com quase 500 leitos, um hospital muito grande. Não é um hospital referência para pacientes de Covid, né, e mesmo assim, é assustador o número de profissionais que já têm um diagnóstico positivo de Covid, né, e os que estão em os casos suspeitos também de profissionais, né, mesmo não sendo um hospital de referência para tratamento de Covid. Né, um primeiro caso que teve lá foi um paciente que deu entrada, né, por um outro motivo, e lá, né, o exame descobriu que esse paciente estava contaminado. O sindicato, ele ingressou com uma ação civil pública
junto ao Ministério do Trabalho, né, para garantir EPIs e garantir que todos os profissionais da enfermagem, todos os enfermeiros do grupo de risco fossem afastados da assistência direta ao paciente. Além disso, né, o Ministério Público do Trabalho também no sábado, né, orientou a testagem de todos os profissionais do Hugo. Então, todos os profissionais do Hugo, né, devem ser testados. Nós fomos na segunda-feira gravar uma entrevista lá e ainda não tinha iniciado essa testagem em massa de todos os profissionais. Além disso, nós encaminhamos, né, para o Ministério Público solicitando, né, que todos os casos confirmados, eles sejam retestados após o período de isolamento social. Segundo a presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Goiás, a principal queixa é de que não há profissionais suficientes, sobrecarregando os que cumprem expediente hoje no Hugo. Conversamos com a gerência de enfermagem e eles abriram um processo especial para contratação. Nesse processo especial, ele não distingue o número de vagas, né, para a equipe, né, multiprofissional, mas ela nos disse que seriam contratados a priori 10 enfermeiros e 35 técnicos de enfermagem para repor essa mão de obra, né, que está adoecida, para repor esses profissionais. É um período que, assim, de muita ansiedade e de angústia mesmo para nós profissionais. Começa amanhã, sábado, o inquérito epidemiológico em Goiânia para ver como está a circulação do coronavírus. Parte da população será testada para a Covid-19. Ele é feito por meio de um teste rápido, onde é coletado uma gota de sangue do dedo da pessoa e verifica se a pessoa teve ou não contato com o vírus por meio da produção de anticorpos. Esse inquérito ele vai nos dar uma ideia de como está a infecção na população. Ele será realizado em 4 etapas, sendo que a primeira etapa vai ser nesse sábado e as etapas seguintes vão ser a cada 2 semanas, para atingir um total de 22.400 moradores do município. Cada etapa vão ser 5.600 pessoas, divididos em 800 pessoas nos nossos 7 distritos sanitários. Não vamos privilegiar nenhum distrito, porque a circulação do vírus é comunitária e a gente quer verificar como que está a dispersão da infecção no nosso município. Essas pessoas foram escolhidas por meio de um sorteio realizado pelo mapa digital do município, por quadra e bairro. E aí, a pessoa que for ser entrevistada, ela vai ser apresentada a proposta do inquérito e ela vai ser convidada a participar de forma voluntária dessa investigação. No momento da entrevista de um profissional nosso do município, ela vai preencher um questionário respondendo dados de exposição, se frequenta ou não alguma região, se teve ou não sintoma respiratório, quantas pessoas estão na residência. E enquanto isso, o teste vai sendo realizado. Em cerca de 15 minutos, a população já vai ter o seu resultado, se teve ou não contato com o novo coronavírus. As outras etapas vai nos dar uma ideia de como que está a disseminação, a carga da doença, que a gente chama de incidência da doença aqui no nosso município, nos dando uma ideia melhor de planejamento de leitos hospitalares, de previsão de novas infecções e até mesmo de uma possível ou não flexibilização do isolamento social. O caso confirmado só vai nos dar a informação de que a pessoa teve contato com o vírus, mas que ela não está doente, principalmente se ela for assintomática. 1.200 profissionais vão trabalhar na testagem. Parte deles são acadêmicos da UFG. A universidade também fará impressão, leitura e processamento dos formulários respondidos pela população. Em Aparecida de Goiânia, parte da população também será testada e com o apoio da UFG. Estamos aqui hoje na região do Buriti Sereno iniciando a nossa pesquisa sorológica para identificar como é que está o comportamento do coronavírus no nosso município. Essa pesquisa será muito importante para balizar novas estratégias de enfrentamento aqui no município. Nós vamos pesquisar todas as regiões de Aparecida, serão 1.200 domicílios pesquisados com teste para identificar como é que está esse perfil epidemiológico aqui no município. E assim tomar novas atitudes para o enfrentamento correto dessa pandemia. Está no C de controle, né, que significa o negativo. Se tivesse dado positivo, estaria aqui na região T, seria 2 linhas vermelhas, só uma linha negativa.
Começou hoje o lockdown em Fortaleza para conter a Covid-19. Belém, outros 9 municípios do Pará e a região metropolitana de São Luís, no Maranhão, também adotaram a medida essa semana. Na tradução literal, lockdown é confinamento ou fechamento total. A medida rígida é recomendada por especialistas em locais onde o sistema de saúde está perto do colapso, não tem condição de atender os muitos doentes. Em geral, o lockdown determina que a população só pode sair para coisas essenciais, comprar comida, por exemplo. Existe fiscalização e quem precisa ir trabalhar deve mostrar crachá ou uma declaração que comprove que ele está saindo para ir ao trabalho. Goiás já passou dos 1.000 casos confirmados e tem mais de 40 mortes causadas pela Covid-19. O isolamento social está diminuindo no estado e por isso o governador Ronaldo Caiado disse essa semana que não descarta a possibilidade de voltar atrás na flexibilização do comércio. E a campanha UFG Solidária continua arrecadando doações para ajudar grupos mais vulneráveis nessa pandemia. Você pode contribuir depositando ou transferindo para o número da conta que aparece aqui na tela. Essas são as informações de hoje. Mais uma vez, aquele mesmo reforço que é necessário. Fique em casa se você puder. Se precisar mesmo sair, use máscara. Até a próxima.